A Luísa e o Rafa se conheceram na Iron Body, aquela academia que fervilhava com gente suada, música alta e o barulho constante de ferro batendo. A Luísa era do tipo focada. Cabelo castanho sempre num rabo de cavalo impecável, corpo definido que nem escultura grega de tanta dedicação. Os olhos verdes dela eram sérios, concentrados em cada repetição como se o mundo acabasse ali, naquele exercício. O Rafa era o oposto, um cara solar, com um sorriso que contagiava qualquer um e um corpo sarado que não passava despercebido. Os olhos azuis dele quase sempre brilhando com alguma piada engatilhada. Volta e meia davam uma espiada na Luísa enquanto ela levantava uns pesos impressionantes. O primeiro oi de verdade foi meio sem querer, um encontrão perto da máquina. The leg press. A Luísa estava ali ajustando a carga meio que absorta na contagem, e o Rafa passou distraído por trás. Rolou um desculpa, um sorriso meio amarelo dos dois, e de repente, aquele gelo inicial tinha derretido um pouquinho. A partir daí, os encontros na academia ganharam outra vibe. O bom dia no bebedouro se estendia para uma troca de dicas de treino. A ajuda para colocar ou tirar peso da barra vinha acompanhada de uma piada do Rafa e um sorriso discreto da Luísa. No alongamento, pós-treino, rolava um papo mais solto sobre música, sobre a dieta sofrida, sobre os planos para o fim de semana. Eles descobriram que curtiam as mesmas coisas. Um treino pegado, uma comida saudável que desse resultado e uns roles de bike no parque para queimar as calorias extras. Aquele negócio de atração física era tipo um imã invisível. Cada treino, junto só fazia grudar mais. O primeiro beijo de verdade aconteceu depois de um treino de perna que deixou as duas com as pernas bambas. O Rafa esperou a Luísa na saída da academia. A noite estava daquele jeito gostoso com um ventinho fresco. Ele chegou perto, meio tímido, olhando nos olhos verdes dela com um brilho diferente. O beijo começou calmo, um toque de lábios meio receoso, mas logo a coisa esquentou. Virou um negócio de boca grudada com um monte de sentimento que não tinha sido falado ainda. A Iron Body virou o QG deles. Marcavam de treinar juntos, dividiam o fone no elíptico, e quando a academia estava mais vazia, rolavam uns beijos escondidos na sala de spinning, com as bicicletas paradas como testemunhas silenciosas. O cheiro de suor, o barulho dos aparelhos, a energia da galera malhando, tudo parecia criar um clima ainda mais elétrico entre eles. Fora da academia, o romance engrenou de vez. Jantares em restaurantes naturebas charmosos, filmes em casa com um edredom e muitos abraços apertados, uns beijos que começavam na boca e terminavam. Bem, terminavam em outros lugares. A Luísa adorava o jeito divertido do Rafa, as risadas que ele tirava dela até quando ela estava de mau humor. O Rafa era apaixonado pela força da Luísa, pela inteligência que brilhava nos olhos dela quando falava sobre as coisas que gostava, pela determinação que ela tinha para alcançar seus objetivos. A primeira noite juntos, debaixo dos lençóis, foi no apartamento do Rafa. Depois de um jantar com um vinho suave e um papo que varou a madrugada, a música baixinha criou uma atmosfera íntima. Eles dançaram abraçados, os corpos colados, e os beijos foram ficando mais longos, mais sentidos, com uma vontade que não dava para esconder. A roupa começou a sobrar no chão, jogada ali sem nenhuma pressa. A luz da lua que entrava pela janela mostrava dois corpos grudados, um monte de carinho, de toque, de suspiro baixinho. A paixão era daquelas que a gente sente na pele, que faz o coração bater mais forte só de lembrar. O namoro foi ficando sério, rápido até. Mudaram para um apartamento maior, com varanda e espaço para eles dois. Começaram a fazer planos de viagem, sonhando com praias desertas e trilhas em montanhas. Até rolou um papo meio sem querer sobre futuro, sobre filhos, sobre um cachorro. A Iron Body continuava sendo o ponto de encontro diário, um lembrete constante de onde aquela história toda tinha começado. Só que, como quase tudo na vida, nem tudo era perfeito. As diferenças que antes pareciam se encaixar tão bem começaram a ranger. O Rafa era super falante, fazia amizade com qualquer poste, e às vezes a Luísa achava ele meio superficial, preocupado demais com a opinião dos outros.
A Luísa, com seu jeito mais reservado, começou a deixar o Rafa meio carente de atenção. Ele sentia falta de mais demonstração de afeto, achava ela um pouco fria às vezes. As discussões começaram a aparecer com mais frequência, por ciúme, bobo do Rafa quando a Luísa conversava com outros caras na academia, por implicância da Luísa com as amigas saidinhas dele. A comunicação, que antes era tão fácil e fluida, virou um jogo de indiretas, de palavras mal colocadas e de silêncios pesados que faziam o clima ficar tenso. O tesão, que antes pegava fogo só de um olhar, começou a dar uma esfriada. As noites de amor intenso foram ficando mais raras, trocadas por um boa noite seco e cada um virado para o seu lado da cama, pensando em coisas diferentes. Aquele calor que eles sentiam no meio dos pesos e dos aparelhos parecia ter ficado preso lá, na Iron Body. Numa noite de inverno daquelas, com a chuva batendo forte na janela, depois de uma briga feia por causa de uma festa que o Rafa foi sem avisar, a Luísa se sentiu sozinha de um jeito que nunca tinha sentido antes. As palavras duras que eles tinham trocado ficaram ecoando no quarto escuro, criando uma barreira invisível, gelada entre eles. O abraço do Rafa na hora de dormir não tinha mais aquele calor de antes, parecia um costume, uma obrigação. O relacionamento foi definhando aos poucos, que nem uma planta sem água. As tentativas de fazer as pazes eram tipo um curativo pequeno numa ferida enorme. O amor que nasceu forte e suado na Iron Body parecia estar morrendo sufocado pela rotina, pelas manias que irritavam, pelas diferenças que não conseguiam mais se encaixar e principalmente pela falta de uma conversa sincera, de um olhar no olho que dissesse: a gente ainda tem jeito. O fim chegou numa noite de temporal daqueles que alagam a cidade. Mais uma discussão, dessa vez por causa de uma amiga, da Luísa, que o Rafa não suportava. As palavras saíram machucando, carregadas de raiva e de frustração acumulada. A Luísa sentiu um cansaço tão grande, uma vontade de sumir, de não ter que lidar com mais aquela briga, com mais aquela cobrança. As últimas palavras dela pro Rafa ficaram pairando no ar, pesadas como a chuva lá fora. Acho que acabou. Rafa, a gente não combina mais. E ali, no meio da sala fria, com o barulho da chuva batendo forte na janela como se o céu estivesse chorando junto com eles, o amor deles, que nasceu tão quente e apaixonado na Iron Body, chegou a um final, triste e inevitável. O barulho da chuva abafou o último suspiro de um amor que não conseguiu levantar o peso da vida real. Os dias seguintes foram silenciosos, duros. A Luísa voltou a treinar na Iron Body, mas agora em horários diferentes, evitando qualquer possibilidade de encontrar o Rafa. A academia, que antes era um espaço de energia e conexão, virou um campo minado de memórias. Cada canto trazia um flash. O banco de supino onde ele segurava a barra para ela, a esteira onde correram lado a lado, a sala de spinning onde dividiram beijos secretos. Ela mantinha o foco, como sempre, mas o olhar estava mais opaco, o rabo de cavalo mais apertado do que nunca, talvez para segurar também o que estava desmoronando por dentro. Rafa, por outro lado, tentou seguir em frente à sua maneira. Sorrisos forçados, piadas jogadas no ar que não arrancavam mais risadas sinceras. Ele também mudou o horário dos treinos, mas às vezes voltava mais tarde só para espiar de longe aquela mulher que ainda mexia com o peito dele mais do que qualquer série de supino. A falta dela pesava mais do que qualquer barra. O tempo passou. Meses. O verão chegou de novo, com os dias quentes e a academia lotada. Cada um seguiu com a vida. A Luísa entrou em um novo projeto profissional, mergulhada no trabalho e nos treinos. Rafa abriu um pequeno estúdio de funcional com um amigo, investindo naquele carisma que sempre teve. Tinham voltado a sorrir, mas o tipo de sorriso que vem depois de uma ferida bem cicatrizada, sem dor, mas com marca. E então, um dia qualquer, o destino, que parece gostar de cenas dramáticas, resolveu colocar os dois de frente de novo. Uma corrida beneficente no parque. Ela de regata branca e fones de ouvido focada como sempre. Ele de camiseta preta e aquele brilho nos olhos que o tempo não tinha apagado. Se cruzaram. Pararam. Os olhos falaram antes das bocas. Não havia mais raiva,
nem mágoa. Apenas uma saudade respeitosa. Trocaram um oi sincero, um sorriso de canto e um olhar que dizia: a gente se amou de verdade. Não tentaram retomar. Não falaram sobre voltar. Só aceitaram que algumas histórias são intensas demais para durar, mas bonitas o suficiente para jamais serem esquecidas. E ali no meio do parque, com o sol nascendo devagar e o som das passadas ao redor, Luísa e Rafa seguiram caminhos opostos, com o coração mais leve, com gratidão por tudo o que foi. Porque o amor deles não terminou em ruína, ele se transformou em aprendizado, em memória, em força. O amor deles foi como um treino pesado, exigente, suado, bonito enquanto durou e inesquecível mesmo depois do fim. Você gostou dessa história? Então curta o vídeo, inscreva-se no canal História no Vento e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Até mais!